Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, dando continuidade às exposições neste Evangelho. Marcos capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. Finalmente chegamos ao capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E temos aí uma caminhada neste Evangelho maravilhoso. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Meu Senhor, nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós abrimos a Tua Palavra e o propósito é que a Tua Palavra seja exposta. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor me use para a glória do Teu nome. Que a Tua Palavra seja exposta, Pai, com clareza. Que a Tua Palavra seja exposta diante dos nossos olhos, com fidelidade. E que o Teu nome, Senhor, somente seja glorificado. Que não haja aqui, Senhor, um anúncio, a procura de apresentar a sabedoria dos homens, mas a sabedoria do Senhor, o Teu Evangelho somente. Fala ao nosso coração, Pai. Fala ao coração do Teu povo. Edifica, exorta, instrui, encoraja, renova a esperança, salva. Faz a Tua obra, Pai, em nosso meio. Sabemos que é o Senhor quem age na palavra, através da palavra. Estejam aqui os Teus filhos e todos aqueles que estão aqui diante de mim, com os ouvidos bem abertos, realmente desejosos de ouvir a Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, neste momento. Usa-me, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Finalmente, meus irmãos, como mencionei, nós chegamos ao 2º capítulo do Evangelho de Marcos e este 2º capítulo do Evangelho de Marcos, ele começa nos apresentando uma história que é de fato belíssima. Nos apresentando uma história que todos nós certamente já lemos e certamente deve trazer grande admiração ver o Senhor fazendo obra tão gloriosa e tão bendita no meio dos homens, inclusive diante daqueles que de forma alguma estavam apreciando o seu ministério.
Nós vemos aqui a bondade do Senhor sendo revelada em Cristo. Nós vemos o Cristo revelando a sua bondade e misericórdia. Vemos Cristo revelando a sua autoridade e o seu poder. Como é maravilhoso contemplarmos isto na Escritura Sagrada. Nós veremos o Senhor revelando aqui, Ele revelando-se como o Filho de Deus, como aquele que é o Filho do homem, como aquele que tem autoridade, não somente para perdoar os pecados, mas também para curar aqueles que estão com enfermidades. Ele é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Cristo Jesus, Deus e homem. Nós veremos aqui, meus irmãos, a partir do versículo 1, desta narrativa que nos é apresentada aqui por Marcos. Então o texto começa nos informando o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu, que ele estava em casa. Então é interessante. Jesus agora ele vai retornar para Cafarnaum. Ele já esteve lá. E Cristo ele já fez coisas gloriosas lá. E Cristo já proclamou o Evangelho lá. Chamou muitos à fé e o arrependimento lá. Ele sai, proclama o Evangelho em outros lugares, faz curas, milagres grandiosos. E então agora ele retorna para aquela região. E é interessante notarmos que o texto vai dizer que Jesus retornou para a sua casa em Cafarnaum. E nós não sabemos aqui se é uma casa de Cristo mesmo, se é uma casa que talvez alugaram para Cristo. Alguns imaginam, não, talvez seja a casa de Pedro, não importa aqui de quem é a casa, a quem pertence a casa, mas o ponto é que parece que era algo que o Senhor Jesus Cristo tinha como uma morada para ele. Um lugar em que ele se sentia como que fosse talvez a sua própria casa. Ele então retorna para ali, para lá se abrigar. Mas chegando ele a esta casa, algo acontece e não se demora. Rapidamente. Rapidamente, o fato de Cristo chegar em Cafarnaum faz com que uma multidão possa ir até ele. Rapidamente, essa ida para Cafarnaum é espalhada pelo povo. Eles sabem que Cristo está lá. Várias pessoas estão sabendo do seu retorno. Eles correm justamente até aquela casa. É justamente isso que vai nos dizer o versículo 2. Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. O retorno de Cristo, meus irmãos, para aquela região causou um grande alvoroço, um alvoroço de fato muito grande. Uma multidão, certamente muito grande de pessoas corre ao seu encontro. E aquele lugar, aquela casa onde Cristo está, ela é tomada de pessoas, ela está cheia. São poucas pessoas, não. São muitas pessoas. Tantas pessoas que até na entrada da porta não cabia mais. Então estavam aquelas pessoas como que aglomeradas, uma verdadeira aglomeração de pessoas desejando tantas coisas. Certamente alguns desejando cura, libertação, talvez pessoas levando outros que estavam endemoniados ou com algum tipo de enfermidade. Muitos estavam por ali. A fama de Cristo já estava sendo espalhada demais. Muitos deles sabiam, ou pelo menos tinham a esperança de que o Senhor poderia se voltar para eles e curá-los, conceder a eles uma bênção. Eles esperavam algo de Cristo. Isso é certo. Número grande. Muitos estão ali. Um por cima do outro. Imagina só como estava a situação ali. Talvez muitos em pé, encostados no canto da parede, outros junto às portas, outros ajoelhados, outros, de repente, pelas laterais da casa, outros sentados aos pés de Cristo, em cima de Cristo. Eu imagino como deve ter sido Cristo ali, como que pressionado por tantas pessoas diante dele. Mas é interessante o que Cristo faz ali.
Essas pessoas deveriam certamente estar atrás de curas e de coisas desta natureza, mas Cristo, o que é que Cristo está fazendo dentro da casa? Cristo fazia exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele vai dizer para que ele veio. Qual foi a razão dele ter sido enviado? Ele vai dizer, pregar. Não foi para curar. Eu não vim para libertar. Também faz parte. Mas meu principal dever é anunciar a palavra. Cristo, então, aproveitou aquela ocasião para pregar a palavra. Meus irmãos, aquele encontro não foi marcado, não. Cristo, certamente, ele é aquele que vai pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Tem a recomendação que Paulo vai dar para Timóteo, pregar em toda e qualquer ocasião, fora de tempo, não importa qual seja a ocasião, pregue a palavra. Cristo, ele praticava isso. E não foi Paulo quem instruiu ele a isso. Ele aproveitou a ocasião, aquela era uma ocasião oportuna. Aquelas pessoas certamente precisavam ouvir a pregação do Evangelho para que pudessem ser salvas. E como sabemos, o conteúdo desta palavra é o que está lá em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Ele falava acerca do reino de Deus. Ele convidava aquelas pessoas à fé e ao arrependimento, anunciando um único caminho para a salvação, que é Ele mesmo. Ele convocava todos, e certamente Cristo era um pregador fervoroso, alguém que pregava com intrepidez e ousadia a palavra, e com um sincero desejo de que aqueles que estavam ouvindo a ele verdadeiramente se arrependessem dos seus pecados e fossem libertos. Cristo era um pregador da palavra, e ele estava ali anunciando todo o conselho de Deus. Ele anunciava-lhes a palavra. Ele não perdeu esta oportunidade. E dentre, meus irmãos, aqueles que estavam indo ali para encontrar Cristo, o verso de número 3 vai nos dizer, o verso 3, que alguns foram ter com ele, no meio daquela multidão, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Este homem era um paralítico, meus irmãos, ele estava sendo levado por esses 4 homens, e esse homem, ele certamente era um pobre miserável, homens que se encontravam nesta condição. Muitos deles, de fato, eram pessoas que viviam numa condição de miséria, de fato, financeira. E a doença, meus irmãos, que alcançou era provocada pela perda dos movimentos musculares, uma vez que provocava danos na área motora do cérebro, ou talvez por danos na coluna cervical. Fato é que este homem, ele não se movia. Ele era alguém que dependia completamente de alguém para conduzi-lo, para tirá-lo de um lugar e deslocá-lo para outro. Imagina a condição deste homem. Deveria ser de fato muito triste. Alguém numa condição como esta deve ser horrível. Você viver em plena dependência de outras pessoas para te levar para qualquer lugar. Então este homem estava ali, meus irmãos. Era um miserável. Ele era um miserável. Mas o texto vai nos dizer que 4 homens se compadeceram dele. 4 homens que alguns vão dizer eram homens que eram conhecidos dele, ou alguns vão dizer, não, eram amigos. 4 amigos foram até ele, e então, sabendo que Cristo ali estava, eles não perderam a oportunidade. Eles pensaram, levemos então este homem para que ele possa encontrar a Cristo ali. E eles esperavam que algo maravilhoso acontecesse com aquele seu amigo. O texto aqui não quer falar de modo especial sobre os 4 amigos, não é sobre isso que eu vou falar aqui, mas falar sobre a bondade destes irmãos, destes amigos em conduzi-lo até lá. Eles levaram ele. Como veremos mais à frente, para estes homens não havia barreira alguma. Não havia barreira. Eles estavam dispostos a encarar
tudo e todos para alcançar isto. Mas o fato é, e até agora nós vimos, este homem é um paralítico. De fato, algo difícil para alguém experimentar. Mas, meus irmãos, mais do que uma paralisia no corpo do homem, mais do que a falta de movimentos no corpo, mais miserável e difícil do que um estado como este, é a condição de paralisia espiritual que aqueles que não conhecem a Cristo se encontram. Há muitos paralíticos neste mundo. E não estou falando aqui de paralíticos físicos, não, mas paralíticos espiritualmente falando. Pessoas que estão numa condição de fato miserável. Eles não são simplesmente paralíticos, não. Pessoas que não conseguem, com a força do seu próprio braço, se mover até Cristo. Eles estão mortos na realidade. Eles estão na condição de como que mortos vivos, aparentemente vivos, mas mortos. Este é o homem que não conhece a Cristo. Não há paralisia pior do que esta. Não há enfermidade pior do que esta. E é exatamente desta forma que o homem que não conhece a Cristo se encontra. Ele está imóvel para o que é espiritual. O homem que não conhece a Cristo, ele não está inclinado ao que é espiritual. Ele está lá, como um paralítico. A inclinação natural deste é para qualquer coisa, não para aquilo que é bom, para aquilo que é de Deus, para aquilo que é espiritual. O mundo se encontra assim. O mundo se encontra assim. Você pode olhar para pessoas ao seu redor e pensar, nossa, que pessoa boa, ou, nossa, é um trabalhador diligente, ele é ímpio, mas é uma pessoa, de fato, muito boa e parece até ser crente. Não. Se este homem não conhece a Cristo, ele está enfermo. Ele está doente. E o que deveríamos desejar é tirá-lo desta condição. O que deveríamos fazer, o que veremos mais à frente, exatamente fazer aquilo que os amigos deste paralítico fizeram, conduzindo eles para aquele que pode tirar desta condição. Mas vejam, meus irmãos, fato é, existem paralíticos espirituais ímpios, mas existe também uma paralisia espiritual naqueles, meus irmãos, que são crentes. Sim, em nós. Há muitos que podem não ser paralíticos reais, mas muitas vezes nossa vida espiritual pode ser como o estado de um paralítico. Quando nós não agimos nas coisas de Deus, quando nós não praticamos as coisas de Deus, quando nós não nos deleitamos nas coisas de Deus, quando não nos deleitamos na palavra de Deus, quando não nos deleitamos na oração ao nosso Deus, quando não nos deleitamos na adoração comunitária com o povo de Deus, quando não nos alegramos com o bem daquele que é meu irmão, quando não promovo o bem daquele que está ao meu redor, quando não faço aquilo que foi chamado para fazer, quando faço aquilo que não deveria fazer. Meus irmãos, estas coisas todas revelam muitas vezes que há em mim e há em ti uma paralisia que é terrível. Antes fôssemos paralíticos de fato do que paralíticos espiritualmente. Antes sermos paralíticos fisicamente do que sermos paralíticos espiritualmente. Nós jamais podemos ser assim. Nós devemos ser as pessoas mais diligentes nos deveres espirituais do Senhor. Deveríamos estar ativos, correndo como que de um lado para o outro, nessas coisas que o Senhor mesmo providenciou para nós. Você é um crente. O Senhor te vivificou. Não estás morto como morto estão aqueles que não conhecem a Cristo. Então, nós temos o dever de caminharmos
O Senhor nos deu novos braços, o Senhor, e que se movimentam, o Senhor nos deu novas pernas, que nós podemos andar, o Senhor nos abençoou grandemente. Não podemos jamais, meus irmãos, ser paralíticos espirituais. O Senhor não somente te salvou, o Senhor te muniu. O Senhor te deu tudo aquilo que você precisa para poder viver segundo a sua vontade. Nós não temos nenhuma desculpa para sermos como paralíticos espirituais. Devemos nos arrepender disto. Devemos dar as costas para isso. Devemos nos voltar deste pecado. Não foi para isto que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou para que façamos as boas obras, para que nos dediquemos a Ele e para que vivamos para a glória do Seu nome somente. Mas o texto continua, meus irmãos, e o texto nos disse no versículo 3, 4 homens o conduziram. E o que aconteceu? Existiam barreiras para isso. O verso 4 vai nos dizer, e não podendo aproximar-se dele, de Cristo, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. A casa estava cheia, como mencionei anteriormente. Como o lugar estava muito cheio, não havia, meus irmãos, qualquer espaço para que entrassem até onde Jesus estava. Como passar? Como chegar até Cristo? E vejam só, se fosse somente um homem, eu imagino a dificuldade que seria para passar, mas eram 4 homens, levando alguém ali. Certamente, talvez um segurando numa ponta, outro noutra, outro ali, outro aqui, em 4 lugares, em 4 pontas. Como passar? Por cima, por baixo, joga o paralítico pelo canto, arrasta ele. Não. Eles pensaram em outro tipo de alternativa. E para eles é interessante notarmos que não existia barreiras. Não existiam barreiras. Eles poderiam olhar assim, talvez, para aquela situação e pensar, não, a gente volta amanhã, talvez Cristo esteja aqui, talvez tenha uma quantidade menor de pessoas. Não, vamos de madrugada. Parece que de madrugada a fila é menor para Cristo, de repente algumas pessoas estejam dormindo, sei lá, algo dessa natureza. Mas não. Eles foram ali. Barreiras não há. O desejo desses homens de levar o paralítico até Jesus não via nada na frente como impedimento e eles fizeram então o inesperado. Se você me perguntasse assim, como você imaginava, Rafael, quais as alternativas para alguém chegar até Cristo quando todas as barreiras estão diante dele para ele chegar até... O que é que você imaginava que alguém poderia fazer numa situação como essa? Eu jamais pensaria. Não, sobe pelo telhado com um paralítico e desce ele até Cristo no ponto correspondente. Mas foi isso que eles fizeram. Eles subiram até o teto da casa, descobriram as telhas para chegar até lá. E interessante, parece que eles calcularam, Cristo está aqui, e foi bem no ponto. Bem ali. E como diz um comentarista chamado William Hendrickson, ele vai escrever dizendo, o teto das casas geralmente era plano. Tinha vigas transversais com pilares, cobertas com vegetação, galhos de árvores, etc. E no topo de tudo isso, uma manta grossa de barro ou argila misturada com palha de feno. Tal cobertura não era difícil de ser desfeita. A palavra usada no original, eles descobriram a cobertura. Foi isso que eles fizeram. Imaginem vocês, Cristo lá, uma multidão e aquele barulho em cima, poeira caindo, pó, mato, todo aquele material que era usado ali, barro, pedra. E imagina, então, de repente, as pessoas olhando assim para cima e o que é que está acontecendo aqui? Talvez outros aborrecidos e, não, o que é que esse homem está fazendo? O que é que está acontecendo? Eles estavam certamente fazendo algum barulho e algum tipo de agitação ali. Mas eles estavam ali com um propósito firme. Então eles fizeram. O homem desceu até onde Cristo estava. O paralítico estava diante de Cristo. Talvez tenham amarrado cordas nas pontas e desceram,
Nós não sabemos com certeza. O fato é que esse homem desceu. O fato é que esse homem estava diante de Cristo. E como é interessante a ação desses homens. Que ação maravilhosa deles. Que disposição em se colocar numa condição como esta para que alguém possa ser assistido, socorrido por Cristo. Eles não viram barreiras para levar alguém a Cristo. Não deveríamos nós fazer o mesmo, meus irmãos? Deveríamos nós fazer o mesmo. Deveríamos ser pessoas dispostas a levar pessoas a Cristo. Assim como esses homens levaram ele lá. Meus irmãos, é muito precioso levarmos pessoas a Cristo. Amigos a Cristo. Quem são seus amigos que não conhecem a Cristo? Você deveria estar pronto para levá-lo. E não é simplesmente, de repente, pensar assim, não, eu vou levar esse meu amigo a Cristo, levando ele para a igreja, isso é bom, ele sentar aqui e ouvir a pregação do Evangelho, e sendo ele um eleito do nosso Senhor, ele será chamado e então ouvirá a pregação da palavra e não resistirá, será chamado irresistivelmente. Mas você pode levar essa pessoa a Cristo, você mesmo indo até ele e falando de Cristo. Abrindo a boca de fato. Pegando talvez um texto e comentando. Aproveitando uma ocasião oportuna para levar essas pessoas que estão enfermas a Cristo. Como você tem feito? Qual a tática? Qual a abordagem que você tem se utilizado para levar pessoas a Cristo? Nós devemos nos utilizar das melhores formas possíveis e legítimas para que pessoas possam ouvir acerca de Cristo. Nós podemos não somente levar pessoas a Cristo, mas podemos levar Cristo às pessoas com as nossas palavras. Não somente com o nosso testemunho, mas abrindo a boca, testemunhando a respeito do Evangelho. E onde quer que você esteja inserido. Meus irmãos, este mundo está cheio de pessoas enfermas que precisam ser conduzidas a Cristo. E você, como alguém que foi conduzido a Cristo por alguém, ou pelo seu pai, na instrução no lar, ou por sua mãe, ou por uma tia sua, pelo seu avô, pelo seu colega de trabalho, não importa, de alguma forma você foi conduzido a Cristo. E você experimentou Cristo, o que há de mais deleitoso nesta vida, e fostes curado da tua enfermidade. Você então deveria desejar o mesmo para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo hoje. E há muitos, basta caminhar por aí. Você vê em todo lugar, na fila do supermercado, nas ruas caminhando, pessoas que precisam de Cristo. Não precisa ser seu amigo, mas eles carecem de um Salvador. Se estão enfermos, e nós sabemos que estão aqueles que não conhecem a Cristo, estão com a paralisia espiritual, esteja disposto a encarar a barreira que for. Qual o obstáculo? Eu não sei. Você tem o seu obstáculo aí. Se é no seu coração, se é uma limitação, se é vergonha de testemunhar, se é vergonha de falar, se é temor de homens, se é porque acha que não tem uma boa linguagem, se acha que é porque vai ofender. Eu não sei. Há tantas barreiras aí. Quais são as barreiras que te impedem? Você não deve medir barreiras para apresentar Cristo àqueles que carecem de Cristo. O Senhor nos chama para isto. Estes homens não viram barreiras. Levaram aquele seu amigo a Cristo. Mas, meus irmãos, não se tratava apenas de uma grande ação desses homens. Não era apenas ação. Existia uma coisa chamada fé. A fé, certamente, destes homens, tocou o coração de Cristo. É isso que vai nos dizer o verso 5º. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eles provavelmente não haviam pensado em perdão de pecados. Eu acho que isso não passou pela cabeça daqueles que estavam levando o paralítico. Qual era a intenção deles? Certamente é que o paralítico ficasse curado da sua enfermidade.
Estavam ali com o propósito de encontrar para o amigo deles cura física. Mas o que acontece? O Senhor Jesus Cristo se compadece daquele homem e vê uma fé grande deles todos. Então Cristo, ele vai entrar em ação. Contemplando isto, Jesus logo entra em ação. E você poderia pensar assim, olhando para isso, alguém poderia pensar, não deveria Cristo, sei lá, imediatamente curar se você estivesse lá, e você pensaria assim, rapaz, por que ele não curou este homem que está enfermo? Ele disse, perdoados estão os teus pecados. Eu acho que muitas pessoas achariam estranho uma ação como aquela, porque evidentemente aquela pessoa, diante de todos ali, estava procurando uma cura para a sua enfermidade física. Mas é interessante vermos Cristo primeiramente dizendo que os pecados dele estavam perdoados. E vejam o modo todo terno que o Senhor se dirige a ele, o Senhor vai chamar ele de filho. Vejam a doçura, né? E Cristo se utiliza para falar com este homem. Justamente uma palavra que eu acho que aconchega, que se a pessoa está aborrecida, ela consegue desmantelar essa pessoa. Eu me recordo de uma ocasião contada pelo pastor Paulo Brasil, em que ele tinha um jovem que foi chamado no gabinete para tratar sobre um problema. Esse jovem estava brabo. Como a gente fala no dele, brabo. O bicho estava aborrecido, ele estava arretado. E o que acontece? Ele estava tão bravo ali no meio que o pastor Paulo estava ficando aborrecido. O pastor Paulo até disse, ele falou isso uma vez publicamente na igreja. Disse, a minha vontade era dar uma taca nele, como chama aqui, dar uma voadora nele, algo dessa natureza. Porque estava deixando como que na carne, né, a ação daquele jovem. Mas o que aconteceu? Ele estava falando isso na ocasião em que estava para ter eleição de presbíteros, e ele falou sobre o presbítero Manuel como exemplo nisso, como a sabedoria de um homem mais velho pode mudar as coisas. O presbítero Manuel estava presente, então ele só chegou perto do jovem, botou a mão no jovem e falou, filho. E comentou mais algumas coisas. Aquilo ali desmantelou o menino todo, acabou. O menino bravo que estava lá, arretado, furioso, estava uma simples palavra de cuidado. E aquilo ali ensinou demais ao pastor Paulo Brasil, e ouvir isso aí também serve para mim. Mas vejam, uma palavra cheia de carinho e de afeto que Cristo dirige a esta pessoa. Assim como fez o presbítero Manuel Canuto com aquele rapaz. Aqui, meus irmãos, nessa ação de Cristo, em perdoar os pecados deste jovem, aponta para um amor perdoador de Cristo. Aqui, o amor perdoador de Cristo é revelado. Mais uma vez, o comentarista nos diz o seguinte: quando Cristo diz ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, ele não somente está transmitindo a esse homem as boas novas do perdão divino, como Natã fez ao penitente Davi. Ele está também exercendo o seu direito de cancelar a dívida do paralítico. Ele apaga os seus pecados completamente e para sempre. Além disso, tal perdão não fica sozinho. É sempre o perdão mais alguma coisa. Em Cristo, Deus desfaz a condição terrível daquele inválido e o recebe nos braços do seu amor protetor e adotivo. É um perdão aqui a um homem, é um perdão salvífico. Este homem foi perdoado dos seus pecados. O Senhor cancelou a dívida. Aquela dívida que todos nós contraímos com Deus. Aquela dívida que era impagável, semelhante à dívida daquele homem que estava lá
diante do seu Senhor, que foi perdoado de uma dívida que era impagável. Ele experimentou isto, este paralítico. O Senhor perdoou os seus pecados. Não existia mais dívida que o condenava ao inferno. Ele não experimentaria juízo mais. O favor de Cristo se estendeu sobre este paralítico. O Senhor o alcança. O Senhor o salvou. Como é maravilhoso contemplarmos isto aqui na estação do nosso Senhor. O Senhor fez aquilo que eles não haviam pedido. O Senhor se compadece dele, dando-lhe o que há de mais precioso neste mundo. E aqui, meus irmãos, neste perdão e com o fato de o Senhor fazer um milagre posteriormente, lança por terra também a ideia que algumas pessoas têm. Alguns imaginam que toda doença está associada ao pecado e, de fato, existiam doenças que estavam ligadas a algum tipo de pecado, mas neste caso há diferença. Se a doença deste homem estivesse associada ao seu pecado, o fato de Cristo ter perdoado o seu pecado deveria instantaneamente, imediatamente fazer com que esse homem se levantasse do seu leito e saísse andando. Tendo perdoado o pecado dele, deveria ele também ser curado da sua enfermidade. Mas a distinção aqui, o Senhor Jesus perdoa o seu pecado. E então, ele faz algo mais à frente, como veremos. Mas vejam, meus irmãos, o texto diz, o Senhor viu a fé dele. Veja, o Senhor perdoou os pecados. O Senhor viu a fé dele. É isso que Jesus vê na ação deles. É isso que o Senhor vê também no paralítico, muita fé. Este homem estava sendo salvo, este homem possuía então uma verdadeira fé e uma fé que o salvou. A pergunta de número 72 que nós lemos aqui diz o que é a fé justificadora. A fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que sendo por eles convencido de seu pecado, miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados, e para que sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. A fé, ela está sempre no meio. A fé, ela é o instrumento. Não existe salvação sem fé. Fé que está sempre associada a arrependimento também. Falamos sobre isso no discipulado nesses dias. Fé e arrependimento. E, meus irmãos, a fé é uma fé que tem por Cristo como objeto da fé. A fé que nos salvou, que é um dom de Deus, esta fé, ela tem Cristo por objeto. E como já mencionei aqui em outra ocasião, e falarei brevemente mais uma vez, esta fé, ela possui pelo menos 3 aspectos que devem estar ligados e devem sempre acontecer na vida daqueles que creem em Cristo. A fé, ela possui um aspecto que nós podemos chamar de conhecimento. É quando você conhece Cristo intelectualmente e sabe que este Cristo, ele é profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no seu estado de exaltação. Então essa pessoa, ela tem uma compreensão, um conhecimento intelectual acerca de Cristo. Mas não basta somente isso. A fé exige um segundo aspecto que nós poderíamos chamar de consentimento. Essa pessoa, ela vai concordar e abraçar estas verdades que ela crê, ela conhece intelectualmente como verdades para si. São verdades que ela abraça verdadeiramente. E o terceiro aspecto é chamado de confiança.
É quando o homem ele se lança sobre Cristo, certos de que somente nele ele encontrará salvação. Lança-se sobre Cristo, sem o menor temor. C. Conhecimento, consentimento e confiança. Isto é o que a fé, quando a fé é genuína, ela age. E então o homem, ele é salvo. Mas, meus irmãos, para nós como lição, e para reflexão também, o que as pessoas mais buscam neste mundo? Se os homens tivessem a oportunidade de estar diante de Cristo para em Cristo encontrar algum tipo, de Cristo receber algum tipo de ação ou bênção, o que você imagina que essas pessoas iam procurar neste mundo? Basta contemplarmos ou ouvirmos na rádio, e vocês acho que são poupados disso, ou na televisão, e vocês também são poupados disso, mas são pessoas que estão em busca de outras coisas. As igrejas neopentecostais estão abarrotadas assim, dentro, em todo lugar, na entrada das portas, cheias de pessoas. Com o propósito de buscar ali somente cura física, cura material, libertação do demônio, do adultério, libertação do demônio, da dificuldade financeira, libertação de tantas coisas. Eles estão à procura de coisas desta natureza, ao invés de ir atrás de Cristo, com o propósito dele encontrar o perdão dos seus pecados. Mas vejam, Cristo, ele revela na atitude com aquele paralítico que ele sabe o que aquele paralítico mais precisava. Cristo sabe daquilo que o homem mais precisa. E qual é a necessidade mais urgente do homem? Qual a enfermidade mais urgente que o homem precisa encontrar? Meus irmãos, não é outra coisa senão o perdão dos seus pecados. É exatamente isso que os homens deveriam buscar. Porque se você não encontra perdão, o que é que o homem vai experimentar? É juízo eterno. A alma, e depois juntamente a alma, o seu corpo, eternamente experimentando o juízo de Deus. Não somente sofrerá, mas deixará de desfrutar das delícias que são encontradas em Cristo na glória. Então o homem, ele precisa de perdão. E ele deve então procurar a Cristo para nele encontrar perdão. Mas não é isso que os homens procuram. Não é isso que muitos pastores anunciam por aí. Eles não falam sobre arrependimento, não falam sobre fé em Cristo, não falam sobre o perdão que o homem deve buscar em Cristo para que ele possa então ser recebido como um filho de Deus. E muitos se perdem por aí. E outros talvez procuram perdão, o perdão dos seus pecados, mas procuram o perdão no lugar errado. Procuram o perdão na pessoa errada. Não há perdão dos pecados, senão em Cristo. Não há perdão dos pecados se não for no Senhor Jesus Cristo. O perdão dos pecados só pode ser alcançado em Cristo, aquele que é enviado por Deus e o instrumento para que você possa encontrar salvação. Então, estar plenamente perdoado é a fé. É isso que o homem deve procurar. É isso que você mais deve ansiar. E uma coisa que deve acontecer conosco, nós fomos perdoados por Cristo, nós fomos salvos por Cristo. E o que nós devemos fazer como prática na nossa vida. Eu já falei um pouco sobre isso na revelação da vontade de Deus, mas é o fato de você ter sido perdoado para perdoar. Você foi perdoado para perdoar também. Você deve ser alguém que deve imitar ao seu Senhor. Qual o seu padrão perfeito de homem?
Qual é o seu padrão perfeito de crente? Qual é o seu padrão perfeito de um filho de Deus? É o próprio Filho de Deus, é Cristo. Então, você deve imitar a Cristo, aquele que estava sempre pronto a perdoar. Você deve imitar a Deus, aquele que sempre perdoa. Mesmo tendo pecado. Veja, diariamente você peca contra o Senhor. Você confessando o seu pecado a Ele sinceramente, o que Ele fará? A palavra dele nos garante. Todo culto, pela manhã e noite, nós lemos aqui, certeza do perdão encontrada no Senhor. Ele é um Deus perdoador. Nenhuma ofensa que você experimentou é tão grande quanto a ofensa sua contra Cristo. Contra Deus, você ofendeu a Deus. Nenhuma ofensa se compara. O que é que fizeram contra você? Não se compara com o que você fez com o Senhor. Mas Ele te perdoou. Devemos então também estar sempre dispostos a perdoar o nosso irmão. Não importa a altura, a profundidade, a largura, o peso, o que seja do que essa pessoa fez contra você. Não importa. Você deve perdoar. E se você não perdoa, você está pecando contra o seu Deus. E você não está imitando a Ele. Você deve imitar ao seu Senhor. Perdoe, então, aquele que te ofendeu, assim como o Senhor te perdoou. Mas, meus irmãos, o fato de Cristo ele perdoar os pecados desse homem gerou confusão. Outros homens estavam ali, não para fazer algo bom, mas para observar algo que fugia das regras deles. Algo que fugia daquilo que eles acreditavam que deveria ser o modo que as pessoas deveriam agir. Esses homens são chamados aqui de escribas, o verso 6 e 7 nos diz. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Vejam só. Esses homens eram escribas, eles eram os doutores, eles conheciam a lei, eles eram aqueles que estavam ali para avaliar a boa ou má teologia dos outros, eles eram como que responsáveis por todas aquelas pessoas ali. Eles estavam fazendo algo que deveria ser o seu dever, mas estavam fazendo algo errado contra a Escritura. Eles estavam pensando algo no coração, não expressavam isso. E aqui, meus irmãos, no capítulo 2 nos é apresentado um conflito. Nós vimos no capítulo 1 um conflito sendo mais destacado de modo mais especial, o conflito entre os demônios, forças espirituais e Cristo. Aqui nós veremos conflitos físicos de homens se opondo a Cristo. E inicia-se assim, no coração, não expressamente. Posteriormente com palavras. Nós veremos essa progressão no livro de Marcos. E depois com ação. No coração, em palavras e depois em ação. É progressiva a oposição daqueles que odeiam a Cristo no Evangelho de Marcos. Então eles estavam pensando isso. E esses escribas estavam presentes na casa e não olhavam com bons olhos aquela ação de Cristo. E o que é que eles olhavam? Eles olhavam para aquilo como um quê? Eles pensavam que o fato de Cristo dizer que perdoados estavam o pecado daquele homem, que Cristo estava blasfemando. Para eles, o que Cristo estava fazendo era uma grande blasfêmia. E por que consideravam aquela ação uma blasfêmia? Porque, meus irmãos, blasfêmia era qualquer violação da majestade de Deus. Qualquer ação ou palavra que prejudicasse ou manchasse a magnificência e a santidade de Deus. Qualquer coisa desta natureza era considerada como blasfêmia. E para eles, apenas Deus pode perdoar pecados. Isto está certo? Está certo. Somente Deus pode perdoar pecados. A Escritura nos diz que Deus perdoa pecados. Nós lemos aqui em Isaías capítulo 43, verso de número 25, eu mesmo,
Ele quem apaga as nossas iniquidades, Ele quem perdoa os nossos pecados, é Deus somente. É Deus somente. Eles estavam certos neste sentido, num aspecto. Olhando para essa declaração, nós somos levados a concordar com eles. Realmente, apenas Deus pode perdoar. As Escrituras nos ensinam isso. Mas o problema e falha deles é que eles não reconheciam Cristo como Deus. Eles não sabiam diante de quem eles estavam. Meus irmãos, uma vez que Cristo é Deus, Ele pode perdoar pecados. Cristo ele não estava praticando nenhuma blasfêmia, mas estava fazendo aquilo que, como Deus, Ele pode fazer, e Ele fez. Ele pode ter transgredido a lei dos escribas, mas a lei do seu Deus de forma alguma. Ele pode ter escandalizado aqueles homens legalistas, mas ao seu Pai, a quem ele obedecia, ele não fez um escândalo, mas fez algo que é agradável ao seu Pai. Cristo veio para fazer toda a vontade do Pai, e aqui está a expressão de uma vontade do Pai. Meus irmãos, a bondade do Senhor sendo revelada ali, através dessa atitude de Cristo, vai revelar o coração desses homens. Os escribas, meus irmãos, eles não se maravilharam com a graça. Eles deveriam ficar grandemente maravilhados e admirados com tão grandiosa atitude. Mas como já mencionei aqui em outra ocasião, a abundância da graça ela pode revelar corações legalistas. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com os escribas. Isso pode acontecer com você também. Pelo Senhor revelar uma bondade tão imensa diante dos olhos, pode fazer com que no seu coração se manifeste um tipo de insatisfação, porque parece de repente que algo está fugindo do que deveria ser, ou como deveria ser, segundo as regras que os escribas definiram, e segundo as regras que muitas vezes nós podemos definir no nosso próprio coração. Ver o Senhor dispensar a sua bondade perdoadora sobre pessoas que você olha assim e pensa, esse homem é um perverso. E o Senhor perdoou e você, ao invés de ficar alegre, festejar, você pensa nessas coisas assim. Isso é uma manifestação de um coração legalista, que pensa que só será recebido como em Deus ou por Deus, só pode ser recebido aquele que nele tem algum tipo de justiça ou bondade. Não, o Senhor não veio para salvar aqueles que são justos, aqueles que são bons. O Senhor veio justamente para aqueles que estão enfermos. O Senhor veio para salvar aqueles que estão doentes. Não foi para o justo, não. Então, a abundância da graça, ela revela um coração legalista e revela o coração perverso e legalista desses homens. Não se maravilham com aquilo que aconteceu. Nós devemos fugir disso. Não podemos jamais seguir o exemplo desses homens. Devemos nos alegrar com a bondade do Senhor sobre quem quer que seja, não importa quem tenha sido alvo da bondade do Senhor. Muitas vezes nós podemos até não revelar isso externamente, não é? A atitude de ficarmos insatisfeitos com certa demonstração da graça e da bondade do Senhor na vida das outras pessoas. Mas assim como o Senhor sabe o que se passava no coração daqueles homens, Ele sabe o que se passa no coração seu e no meu, no nosso coração. Cristo é Deus, Ele sonda os corações. Ele pode saber o que está no seu coração, assim como sabia o que estava se passando no coração daqueles homens, sem eles abrirem sequer a boca para falar alguma coisa. O verso 8 então nos diz, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração?
O verso anterior, meus irmãos, nos informou que os escribas estavam arrazoando sobre isso no coração, mas Cristo, sendo Deus tal qual o Pai, pode também sondar o que se passa no coração dos homens. Cristo identifica que eles estavam condenando a atitude dele, por essa razão logo pergunta, o que deve ter deixado os escribas surpresos em ele perguntar. Imagina só, você pensando aquilo no coração e alguém pergunta, por que você está pensando isso aí? Rapaz, se alguém fizesse isso para mim, hoje eu ficaria grandemente assustado. Meu irmão, como é que está sabendo disso? Mas Cristo, ele sabe o que se passa, então isso deve ter deixado eles até assustados naquela ocasião. Por que arrasou isto no coração? Mas ele não para, meus irmãos, nesta pergunta, não. Cristo vai mais longe. E então no verso 9 ele vai dizer, qual é mais difícil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Cristo coloca esses homens contra a parede e pergunta o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar um aleijado, um paralítico? Então aqui vai ser estabelecida a refutação de Cristo. Cristo vai refutar estes homens com a ação. Pense no seguinte, qualquer pessoa poderia dizer as duas coisas aqui. Qualquer pessoa poderia dizer, não, eu posso perdoar pecados, perdoados estão os teus pecados. Com palavras, eles poderiam dizer isso sim. Poderiam dizer, não, eu posso curar também. Com palavras, qualquer pessoa pode dizer. Eu e você podemos falar isso. Qualquer pessoa poderia dizer, estão perdoados os teus pecados, ou não poderia? Poderia. Não tem como dizer se a pessoa teve os pecados realmente perdoados ou não. Por que razão? Porque é algo muito subjetivo. Como saber se a pessoa realmente foi perdoada? É algo interno que pode se revelar externamente, uma vida de alguém que foi perdoado, é alguém que se arrependeu, é alguém que vai revelar na sua vida práticas dignas de alguém que foi salvo por Cristo, mas o fato é, não tem como você julgar aqui, nesta ocasião, se de fato aquele homem foi perdoado. Mas curar a pessoa diante dos olhos, sim, entra como uma refutação, validação da sua primeira ação. Então a segunda ação de Cristo em curar este homem serve como um fundamento de que ele só pode ser poderoso e que ele também perdoou os pecados daquele homem. Foi isso que Cristo fez. Cristo, então, com essa pergunta, ele quer dizer, olha, eu vou mostrar a vocês que eu perdoei os pecados, vou mostrar a vocês fazendo outra coisa. É curando este homem. Ele faz algo que vai não somente validar aquela primeira ação dele, mostrando que ele perdoou, mas revelar também ainda mais acerca de quem ele é. Então os versos 10 e 11 nos diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, aqui ele vai dizer, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele quer, meus irmãos, que aqueles homens todos saibam algo a respeito dele. E ele então vai usar um título aqui, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, aqui. O título é Filho do Homem. Meus irmãos, este foi o título que Cristo mais usou para falar acerca de si mesmo, Filho do Homem, que ele mais usou. Mas o que significa então dizer que é Filho do Homem? Como vai dizer Mark Jones, o título Filho do Homem se refere à vida, ao ministério, ao sofrimento e exaltação de Cristo e à vinda futura dele. Jesus disse aos discípulos sobre o seu sofrimento, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. No que diz respeito à humilhação terrena, Jesus afirmou, como nada menos que o Senhor da criação. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Todavia,
em aparente contraste com essas duas categorias, Jesus também falou de sua exaltação como Filho do Homem, que vai se assentar no trono da glória. Que vai se assentar no trono da glória. De fato, a exaltação como Filho do Homem procedeu do seu sofrimento nessa condição. Ele é o Filho do Homem. E como vai dizer um outro teólogo, na visão de Daniel sobre as cortes celestiais, Deus aparece no trono do julgamento como o ancião de dias e recebe em sua presença aquele que é semelhante a Filho do Homem. O qual chega a ele em nuvens de glória e recebe autoridade para julgar o mundo, como vai nos revelar Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. No uso que o Novo Testamento faz deste título, o Filho do Homem é uma pessoa celestial que desce à terra. E ele representa nada menos que a autoridade de Deus. Ele vem para trazer julgamento ao mundo por quem incorpora a visitação divina, o dia do Senhor. Portanto, este é um título exaltado, dado exclusivamente a Jesus no Novo Testamento. À medida que você lê as Escrituras e se depara com este título, examine o contexto e começará a ver que este título é uma designação majestosa e exaltada de Jesus. Este é o Cristo exaltado que tem toda a autoridade. Ele revela aqui autoridade para perdoar pecados e autoridade para dizer a um homem, levanta-te, pega o teu leito e anda. Vejam só, aquele homem chegou sendo carregado por 4 homens e ele sai carregando o seu próprio leito. Ele entra carregado por outros homens e ele sai levando aquele lugar, aquela maca, aquilo que ele estava deitado nos seus braços. Ele volta para a sua casa, perdoado e curado. O Senhor fez muito mais do que aquele homem esperava encontrar ali. O que essa ação então provocou naqueles que estavam ao redor? O verso número 12 então conclui dizendo, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Todo olho contemplou isso. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Não poderia ser diferente, meus irmãos, não é mesmo? A atitude diferente desta, essa deveria ser a atitude de todos aqueles que estavam lá. A admiração, ela toma conta de todos, provavelmente, exceto, provavelmente não dos escribas. Eles não estavam nada satisfeitos com aquilo. Mas devem ter ficado diante da situação de Cristo perdoando pecados e ver um homem se levantar. Se aquilo não abalou o coração deles, deve ter conduzido o coração deles a um endurecimento ainda maior, a uma incredulidade ainda maior. Mas fato é, o texto vai dizer, muitos se admiraram. Mas não ficaram apenas admirados, não, como que contemplando aquilo. Eles passaram a dar glória a Deus pelo que havia acontecido. Foi algo glorioso demais. Meus irmãos, deveríamos semelhantemente àqueles que estavam lá diante de Cristo, ficar grandemente admirados pela bondade do Senhor, por ter se voltado com tanta graça em nosso favor quando nos salvou. Quando Ele nos curou da pior paralisia que o pecado nos levou. Quando Ele nos libertou daquela condição miserável em que nós nos encontrávamos, deveríamos ficar grandemente admirados por tão grandiosa bondade do nosso Senhor. Bondade demais. Graça demais sobre mim, graça demais sobre ti. Admiração sempre deveria trazer este ato do nosso Senhor. Mas não somente deveria nos conduzir a estarmos admirados, não.
deveria nos fazer dar glória a Deus por sua bondade, porque tudo isto foi feito por Ele na minha e na sua vida. Você não fez nada, você só foi alvo da bondade do Senhor. Então o que é que você deve fazer por isso? Você deve dar toda a glória a Ele, não somente em palavras, não, mas a sua vida deve ser uma manifestação de alguém que glorifica a Deus pela sua bondade na sua vida. Que façamos isto, meu irmão e minha irmã. Isto, através disto, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele será glorificado. Isto é agradável a Ele. E se você foi salvo por Ele, você desejará agradar ao seu Senhor. Louvado seja o nosso Deus por ter se compadecido de nós, por ter perdoado o nosso pecado e por ter nos trazido para si. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos curou da nossa enfermidade. Éramos paralíticos espirituais, ímpios, longe do Senhor. Mas o Senhor perdoou os nossos pecados. Fomos libertos. Somos teus. Tu és nosso. Como é maravilhoso, Pai, saber disso. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor nos habilite e nos ajude, a fim de que sejamos pessoas que levam também outros a Cristo, para que possam também encontrar nele o perdão dos seus pecados. Usa-nos, Senhor, como instrumentos teus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.